Então pessoal, vocês sabem que uma das minhas maiores diversões é videogames. Então eu hoje venho falar sobre todos os jogos que eu acabei em janeiro deste ano. Ok, agora, janeiro de 2025. E não são jogos que foram lançados agora, alguns são, mas outros são antigos. Mas é uma coletânea e, quando eu digo completei, é só acabei o modo história. Não platinei, não gosto de platinar, não tenho saco para isso, nem tenho saco para ver outras finais. Às vezes tem jogos aqui que eu vou falar que tem um verdadeiro final, mas não tenho saco para estar a voltar atrás na história, para fazer algumas mudanças, para ver o final verdadeiro. Mas olha, se calhar de conseguir, consigo, se não conseguir, paciência, passo para a próxima. Então, vamos começar com a lista. Neste caso temos 9 jogos que eu consegui finalizar. Joguei outros, mas não consegui finalizar. Alguns destes também finalizei agora porque eu já andava a jogar já desde o ano passado e acabei agora a maior parte deles. Pelo menos estou nesta lista. Então vamos começar. O primeiro jogo que eu trago está aqui meio a enganar, porque não foi este ano que eu acabei. Foi em dezembro, no final de dezembro. Mas eu decidi colocar porque foi o último jogo que eu acabei em dezembro. E foi antes de acabar o jogo que eu estava a pensar em fazer este vídeo. E eu estava a pensar em incluí-lo, porque eu pensei que ia acabar aí dia 1 ou dia 2 de janeiro. Mas acabei um pouco antes. Neste caso estamos a falar do jogo Test Drive Eve of Destruction. Este jogo é um jogo que saiu da PS2 e eu acabei no dia 29 de dezembro. É que eu incluí porque estava ali mesmo nos últimos dias do ano. E este aqui foi considerado o meu jogo número 569 a ser acabado e o meu 12º da PlayStation 2. E este jogo, para quem não sabe, é um jogo de corridas que muito do género de Demolition Derby e de destruição, como o próprio nome já diz, em que basicamente andas com carros tipo sucata e o teu objetivo normalmente é ganhar as corridas sem que o teu carro se destrua e outras coisas do género. E este jogo foi lançado em 2004. O segundo jogo que eu acabei este ano, deste mês, quero dizer, também este ano, não é? Foi o Midnight Club 2. Também outro jogo de corridas. E o jogo foi lançado também para a PS2, pelo menos a versão que eu acabei foi a versão de PS2, não sei se saiu para outras plataformas. Não é uma coisa com o Test Drive, não sei se saiu para outras plataformas, mas a versão que eu acabei foi a de PS2. E este jogo eu acabei dia 3 de janeiro, e então foi o meu 570 a acabar e o 13º da PS2. E o jogo foi lançado em 2003. Eu acho que não há muito para falar sobre o jogo, é um jogo de corrida normal. Muito ao vibe de Need for Speed, corrida de rua. Não há assim muito que se falar dele. Para este tipo de jogos é muito à base do mesmo. Então é isso, pessoal. O terceiro jogo que eu acabei, também outro de corrida, foi o Super Spec Rally Cross.
Neste caso, o jogo eu já acabei no PC. Acabei no dia 11 de janeiro. E, como já puderam ver, foi o jogo número 571. E o 126 do PC que eu finalizei. E o jogo saiu o ano passado, em 2024. É um jogo de corrida com uma visão de cima, em que é um bocado complicado controlar no início para quem não está habituado, porque tu tens de ver sempre por a perspectiva do carro e não por a tua perspectiva. Então muitas vezes eu enganava, eu queria virar para a direita e virar para a esquerda, porque a perspectiva é que a minha esquerda era à direita do carro, então tinha que estar sempre concentrado na perspectiva do carro, o que pode tornar o jogo um bocado complicado, mas é engraçado. Mas há algumas raivas com o jogo, sim, por causa disso e de outras coisas. Mas o jogo é até muito divertido para quem gosta de jogos diferentes de corridas e para quem gosta deste género, sim, de vista de cima. Por acaso não é muito um tipo de jogos de corrida que eu gosto mais de Street Racing, mas acabo por jogar um bocado todo, não é? Então eu acabei o jogo. Tens várias etapas do jogo, como um rally, tens vários campeonatos, cada campeonato tem mais ou menos umas 4 corridas e o teu objetivo é basicamente ficar em primeiro em todas elas para ir avançar para as próximas até que o jogo acaba. À medida que o jogo vai avançar vai ganhar mais carros, se faz diferentes carros, por acaso não sei, eu acho que é tudo só estético basicamente. E outra coisa também tem engraçada neste jogo, que é uma coisa que eu já vi em outros também, é que tu tens um caminho alternativo em cada pista e tu és obrigado a passar pelo menos uma volta por esse caminho alternativo. Só uma. Se passares mais do que uma, perdes pontos. Se não passares, perdes pontos. E esses pontos todos depois contabilizam para ficar em primeiro ou em segundo ou assim. Que é o que eu chamo de Joker. E eu vou-vos aqui ser um truque. Foi como eu joguei. Se eu vi que o Joker é curto e que vai me dar vantagem, eu guardo para a última volta. Se eu vi que o jogo é mais longo que o caminho normal, eu uso logo na primeira volta. Basicamente foi assim que eu fiz o jogo todo e muitas vezes ganhei à custa disso. Porquê? Porque muitas vezes os que em primeiro não tinham feito o Joker, eu como já tinha, eles iam, que é mais longo, iam fazer e eu passava logo à frente. E vice-versa. Como eu muitas vezes guardava o jogo para o final, muitas vezes estava em segundo ou em terceiro, e ao usar o Joker curto na última volta e às vezes o primeiro não tinha feito, e já tinha feito o Joker, tinha ido por um caminho mais longo, e eu então aproveitava para passar. Então é só alguns dos truques que eu tinha para vos trazer. Em termos de história, não é muito história, sabe? Porque os jogos de corrida, por norma, não tem muita história e a maioria do pessoal não liga à história dos jogos de corrida. Tirando Need for Speed. E isso é porque tem de vez em quando histórias interessantes. Tu não? Nem liga. Então, o outro jogo que eu joguei, também de corrida, por acaso comecei o ano todo só com jogos de corrida, Matchbox Driving Adventure. Are you ready for an action-packed adventure? Join the Matchbox Adventure Squad and explore epic locations. Jump into your favorite Matchbox vehicles and tackle thrilling missions. Extinguish fires, complete deliveries, and chase down runaway cars. Take on larger-than-life quests and earn medals for your bravery. Unlock and customize Matchbox vehicles, each with unique styles and abilities. Compete with up to 3 friends in local multiplayer and race your way to victory. It's time to get behind the wheel, tackle missions, and drive your adventure. Matchbox Driving Adventures is available now. Que é um jogo também ao estilo Hot Wheels. Isso, se não estou em erro, é assim do género de brinquedos, de corrida de carros de brincar. Por acaso também é interessante porque não tens propriamente só corridas, tens tipo um mapa e tens de fazer missões nesse mapa. Então estão aparecendo missões tipo: tem alguém que está a desafiar para uma corrida, tens de chegar lá, tens de ficar em primeiro entre 4. Ou está a haver um incêndio, tens de ir com o carro dos bombeiros, apagar os incêndios. Tipo uma corrida, vai com um checkpoint, literalmente, só que tu tens de passar por cima dos coisas de fogo para apagar. Então tens de apagar o mais rápido possível. Tens outros também que é mais mundo aberto, tens de buscar, por exemplo, passageiros que perderam um voo para o aeroporto. Tipo, tu apanhas um, tens de ir para o aeroporto, apanhas outro, vais para o aeroporto, e tudo com timing. E tens outros, tens de apanhar fósseis, tens de apanhar conchas da praia, com uma variedade imensa de pistas, de carros.
E assim, e torna o jogo bastante divertido até. É muito simples, tipo, qualquer pessoa consegue acabar o jogo é realmente fácil, mas achei até que divertido por causa dessa mecânica toda. Agora tens corrida, agora tens isto, agora tens aquilo. Portanto, eu acho que até é bastante porreiraço o jogo. E neste caso eu acabei no PC também, acabei dia 16. Esqueci de dizer que o Matchbox eu acabei dia 12, também no PC. Foram dois lançados em 2024. Então, um é o 572, o outro é o 573, um é o 127, o outro é o 129 e 128 no PC. Então, vamos passar para o próximo. Tem aqui outro que também pode ser considerado corrida, mas não é só corrida, que é o Crash Time Undercover. Também mais um de corrida. Que é um jogo que tu és policial e basicamente tens de fazer missões para que os responsáveis das quadrilhas gostem de ti para depois conseguires provas o suficiente para os prender. Como é que tu fazes isso? Participando em corridas, em roubos, fugir à polícia, entre outras coisas que tens de fazer. Cada caso é um caso. Tu depois tens missões em que tu tens de fugir da polícia, depois tens missões em que tu és a polícia e tens de os prender. Quase sempre no final de cada história tu tens de prender o cabeça sendo a polícia. E mesmo durante o jogo tens outras que és polícia assim, e depois tens outros modos de jogo que é com tempo, e assim que tens já a certo ponto com tempo, e depois agora tens de queimar evidências para que a polícia não apanha, e dependendo da polícia tens de apanhar as evidências que estou a deitar fora. É bem interessante. Para mim é um jogo bastante indie. Tipo, a gameplay em si é boa, o menus nem tanto, mas até que a gameplay está boa, a história está mais ou menos. Então é um jogo até que eu recomendo assim para quem gosta de alguma coisa assim um bocado diferente. Neste caso foi um jogo que eu acabei no PC, dia 16, e como podem ver, acabou no jogo número 573 e o 129 no PC. Também é um jogo lançado em 2024. Depois o próximo jogo que eu acabei não é de corridas. O primeiro jogo que eu financei que não é de corrida, que é o Samurai Warrior 4 DX. Para quem não conhece, é o estilo Musou. Que o que é um estilo Musou é basicamente aquele jogo em que vem uma manada de NPCs, não é? Para cima de ti, tu tens de nos matar a todos, basicamente, é isso. Então, Musou normalmente são 100, 200, 1000. Numa partida eu chegava a fazer 1000, 2000, 3000, 4000 kills, 6000 kills, não é? Porque estão imensos.
O jogo é dividido em várias histórias, cada história tem os seus protagonistas, tem vários personagens que tu podes escolher. Depois, consoante o que tu escolhes, tens algumas que dão-se melhor com outra, então se tu escolheres a principal, uma, se escolheres outra que se dê bem com ela, conseguem ter certas vantagens. E a história, eu não sou muito dentro dos jogos dos Warriors, só tenho jogado ainda o do Zelda, o Hyrule Warrior, e o do Fire Emblem Warrior e um do One Piece. E é um estilo de jogo que eu até curto, apesar que a história, é como eu digo, é muito à base da cultura japonesa, das dinastias e de conquistar áreas, basicamente. É basicamente isso, guerras entre as várias dinastias para conseguirem mais poder e assim. O estilo de jogo, lá está, é meio hack and slash, com isso, vi um monte de gente, então é um daqueles jogos que se importam muito mais com o gameplay em si do que com a história em si. E nesse caso foi um jogo que eu acabei no PC em dia 18, e então tornou-se o meu jogo número 574 e o 129 no PC, e foi lançado em 2024 também. Agora sim, entramos no primeiro jogo que eu acabei deste ano, que foi o Dynasty Warrior Origin. Your eyes still shine with the same light. You have not changed since the days we fought together. Let us settle this once and for all! We stand on a battlefield amidst a turbulent world. A worthy individual must step up and fix it. Neither strength nor reason will bring an end to the chaos. I will not forgive you for putting my men in danger for the sake of your pride. Death to the Hun! The yellow heaven rises! In time, they are certain to clash with one another. When that happens, with whom will you side? Your decision will set the course of our future. Que também vai muito ao que eu falei no passado, um jogo de Musou, em que vem vários inimigos. Eu achei mais complexo o Dynasty Warrior do que o Samurai, porque o Samurai só basta clicar na tecla. Primeiro jogar no Easy, que é o nome do jogo. Clicar para matar, basicamente matas toda a gente. No Origin, no Dynasty Warrior já foi mais complicado. Tens a cena dos bosses, coisas que não tens no Samurai Warrior 4, DX por exemplo. Mas tens, como é que é dizer, é mais complexo. Tens de esquivar, tens de fazer o parry, tens muita coisa que tu podes fazer para conseguir ganhar e que és quase obrigado a fazer para conseguir ganhar, porque torna bem difícil, para não falar que tens uns níveis e que se ficas muito para trás também o jogo vai a ser muito difícil, então convém de vez em quando fazer uma missão ou outra para estar um nível minimamente enquadrado com o da missão, apesar que a maior parte das missões eu fiz em níveis que estava abaixo. E uma coisa que eu achei engraçado, tu ganhas um nível consoante o que tu melhoras cada arma, ou seja, tu vai ganhando armas ao longo do jogo, né? Tu tens, já estão 8 tipos de armas diferentes e cada arma tem um nível, não é? O teu nível de manuseio daquela arma. Então, quando tu aumentas o nível, por exemplo, eu fui obrigado a usar armas que eu não gostava muito para poder aumentar o nível. Por exemplo, eu gosto muito de espada, ou dupla espada, ou assim. Se eu usar só essa, eu ia ficar num nível muito baixo, porque o nível máximo é que é 6. Então, em 6 em cada arma. Eu cheguei mais ou menos aos 5 em cada arma. Ou seja, das 8 armas tinha nível 5 em cada uma. E eu sei, se só usar sempre as mesmas, eu ia ficar muito, muito fraco. Porque eu preciso aumentar, para aumentar o meu nível da personagem. Para conseguir ser mais fácil.
tirando isso, é um jogo tipo, para mim foi super divertido, foi bastante bom. É como eu digo, foi o primeiro jogo que eu joguei do Dynasty. O outro Samurai também foi o primeiro jogo que eu joguei do Samurai. E é um tipo de jogo que eu sempre tive curiosidade em experimentar e deu-me vontade de experimentar os outros Dynasty e os outros Samurai antes de para próximos que possam sair, não é? E este jogo também acabei no PC, dia 24. Sendo assim, o meu jogo número 575 e o 130 do PC. E como eu disse, esse jogo foi lançado em 2025. Agora vamos entrar num dos jogos, para mim, é o mais divertido e fora da casinha desta lista toda. O mais maluco, vamos assim dizer, que foi o Ballout. É um jogo. Como é que eu vos explicar? Vocês são uma personagem. Eu não sei nada de personagem, só ver tipo a arma dele. A arma dele é uma bola de bowling. É basicamente um FPS que a tua arma é uma bola de bowling. E o que é que tu tens de derrotar com uma bola de bowling? Vocês perguntam. Pinos de bowling. Os outros inimigos são pinos de bowling. Tens os pinos normais, que são os brancos, que não te fazem nada, só estão lá a atrapalhar, não te atacam. Depois tens os azuis, que eles fazem um 10 contra ti. E depois tens os vermelhos que tiram raio laser pelos olhos. E o objetivo é basicamente um FPS em que tens de derrotar todos. Que é feito em 5 fases. É um jogo bastante curtinho. Tem 5 fases. A primeira é só mesmo os pinos brancos. Depois na segunda é os pinos brancos com os azuis. Depois a partir do terceiro começa a ter os 3 pinos. Ao derrotar cada fase, as fases são todas baseadas num campo de bowling. A primeira é na pista de bowling. A segunda é acho que é tipo num balneário de bowling. E vai assim, é tudo no mesmo sítio. Só que é tipo, em cada sala é uma missão. Até que no final, bem no vosso final, que tu entras para aqui no buraco e entras meio que num submundo. Em que tens um olho gigante e tens de botar aquele olho gigante com as bolas de bowling. Mas também é a história do jogo. Não tens mais nada, não sei o que aconteceu, não sei o porquê. Ou quem tu és estás ali. Só estás ali com os pinos que estão possuídos por uma criatura que está-os a controlar, que é aquele tal olho gigante que está no seu mundo. E é isso. Passando então para o último jogo e voltamos para os jogos de corrida, que é o Hashtag Drive Rally. Medium right. Heavy. Easy left. Into hard right. Concentrate. 100 in the jump, baby. Now listen to me carefully. Medium left. Don't cut. What are you doing? I said don't cut. When did you learn to drive? Esse jogo eu acabei no PC, dia 29. Esqueci de dizer que o Ballout é do PC também. Acabei também dia 25. Então, 576, 131 e saiu também em 2025. No caso do Drive Rally, ele também foi acabar no PC, dia 29. Foi então o meu 577 e o 132 do PC. E foi um jogo lançado em 2024. É um jogo típico de rally em que tu tens várias fases, vários campeonatos e tens de seguir batendo o tempo para ganhar. A cena chata do jogo é que não entendo o que é que tu fazes, passas sempre. Ou seja, se tu ficares em último, passas sempre. Se ficares em primeiro, passas.
E o pior é que se tu queres ficar em último, não tens como fazer a corrida porque não te deixa. Ou seja, imaginemos, o jogo temos um fácil. E tipo, há vezes tive uma corrida que é tipo, super fácil, ganhavas com 20, 30 segundos da vantagem. A corrida a seguir eu já perdia com 30 segundos e fiquei em último com 30 segundos atrás. Depois da outra a seguir já ganhava outra vez com 30. Tipo, parece que o jogo é feito mesmo para tu perderes umas e ganhar as outras. Parece que não dá para tu ganhares tudo. Ou se dá, não sei. E para que é dividida em 4 campanhas. É uma mais típica no meio da floresta, uma mais típica do rally. A outra é no deserto, a outra é no gelo e a outra é tipo savana. E basicamente é isto. Tu corres várias corridas, vários campeonatos diferentes. Não acho que são 3 campeonatos, depois tem várias corridas cada um. E é isso. É tipo, havia corridas que eu corri muito mal, que eu perdi para caralho, perdi muito tempo e fiquei em primeiro, com muita vantagem. E outro que eu fiz uma corrida, ao meu ver, espetacular, tipo, quase não cometi nenhum erro e ficava tipo em último. E não adiantava que eu fizesse, não conseguia ganhar tempo. Portanto, eu acho que o jogo é pré-programado para ganhar umas e perder as outras. É o que eu acho. E tem isso, é tipo, é que eu corria mesmo que ficasse em último, o jogo continuava para a próxima, vai para a próxima. E quando acabei todo, eu quis refazer as que eu tinha ficado em último. Não me deixa, não descobri, se tem como, eu não descobri como é que eu uso. Ia para a luta que eu chegava lá, tinha lá até a chavinha, que é o selecionador de fase, em cima do que eu queria, eu clicava para ir para a cadeira, não me deixa, simplesmente não me deixa. Então, eu joguei, para finalizar, então, eu joguei no PC, finalizei dia 29, então o meu 577 no geral e 132 no PC, e foi um jogo lançado em 2024. Agora, o que é que vocês viriam? Se já jogaram algum destes, o que é que vocês acharam destes jogos que eu zerei? Tem alguma sugestão de jogos que eu posso zerar em fevereiro? Se eu gostar do jogo e se conseguir, eu zero ou mais tarde. Então pessoal, é isso. Espero que fiquem bem. Digam aí o que é que vocês acham. Até um próximo vídeo.